Olá, sexto ano, tudo bem com vocês, queridos e queridas? Todo mundo bem, todo mundo tranquilo, estudando bastante, fazendo as atividades que são enviadas para vocês, assistindo as videoaulas na sequência, porque se você alternar a sequência aí não fica legal, né? Você pular da aula 1 para a aula 3, você perde a aula 2, você perdeu aí a continuação do conteúdo. Hoje o professor Janifran, aqui falando com vocês, nós vamos trabalhar uma aula de desenho geométrico dentro do módulo 3, tá? Nós vamos aprender a utilizar o material relacionando então a geometria e o desenho. É quando o desenho fica na forma bonitinho, dentro das medidas, dentro dos padrões, tá? De acordo com a geometria, beleza? Onde você chega próximo quase a 100% de exatidão nas medidas e nos seus desenhos. Nós vamos precisar utilizar para esse material, para essa aula, os materiais vão precisar os materiais básicos, lápis, borracha, tá? Ou lapiseira. Lapiseira pode ser aquela lapiseira 05, 07, tá? Que é a mais ideal para vocês, tá bom? Então nós vamos aprender também a usar o compasso, nós vamos aprender a usar o jogo de esquadro, nós já tivemos um contato com ele nas aulas anteriores, tá bom? O de 45 e o de 60, e nós vamos também utilizar o transferidor. Você também já conhece essas peças aqui, tá? Então aqui na minha mão já tem 4 materiais auxiliares: o transferidor, o jogo de esquadro e o compasso, beleza? Você tem esse material aqui comigo. Além desses materiais, é essencial que você tenha também com você a régua, tá bom? Esse meu material que eu estou apresentando para vocês é o material de uso no quadro, tá? Devido a essa extensão, então tem que ser um material um pouquinho maior do que o que é usado no caderno, senão não fica legal os desenhos, tá bom? Então eu completei o meu kit, é bom que vocês também estejam completinho, né? Com o jogo de esquadro, transferidor, compasso e régua, tá bom? Vamos começar então a ideia de como utilizar esse material, tá bom? De como posicionar, ter firmeza e ter suavidade em relação a esse material, tá bom? Então vamos acompanhar comigo aí na tela sobre essas informações. Como que você, que material você deve usar, de que maneira você deve posicionar, como é que fica esses desenhos, se você deve usar uma borracha colorida ou branca, se você deve usar uma ponta de grafite mais leve ou mais com aderência melhor, com aderência um pouquinho mais ruim, ou se você também, de que maneira você posiciona a régua, tá? Sobre o seu material, beleza? Se liga na tela então aí com vocês, tá? Tá na tela de vocês aí, uma ideia das instruções de desenho geométrico, tá bom? Então você precisa ter um plano, né? Uma mesa plana com material em branco, né? Para você fazer os seus desenhos e seguir as orientações do texto verbal, e tirando os seus dados e passando os seus dados para um gráfico, né? Chama de enunciado gráfico, que é quando você faz o desenho lá na forma grosseira. Depois você vai fazer a construção seguindo o passo a passo que lhes for orientado, tá bom? Então você precisa, primeiro, lápis ou lapiseira e borracha, tá? Você tem o material mole, o médio e o duro. O mole é o tipo B ou 2B, aquele que você vê no finalzinho, lá no lápis ou na ponta da grafite, quando você vai comprar. Aparece o nomezinho lá, AB ou 2B, tá bom? Esse é o mole, que tem uma aderência melhor, tá? O médio, que é o HB, tá? E nós temos o duro, que é o F. A gente nem tem muito contato com esse F, tá? A gente chega mais próximo a utilizar o B, o 2B e o HB, tá bom? Então, quando você pega uma ponta de grafite, uma lapiseira, que ela tem uma aderência melhor, nem precisa colocar tanto força, mesmo assim já fica marcado o papel, ela é provavelmente uma B ou 2B, tá? Quando ela tem um pouco mais, precisa um pouco mais de força, né, para que ela marque o papel, essa é uma grafite, uma grafite, né, um grafite tipo HB, que há uma diferença, tá, gente? Às vezes a gente pede, amigão, me presta aí tua grafite. Aí se ele entendesse de fato o que você está pedindo, ele arrancaria a ponta de grafite e entregaria. Tá aí, pronto, o grafite está aí. Mas, na verdade, você quer a lapiseira que é o completo, beleza? Então, as pontas são essas nessas dimensões aí, ó, você pode seguir. Esse é o diâmetro da ponta, né? A espessura da ponta. 0,3 milímetros, 0,5 milímetros, 0,7, 0,9, 0,2. Tá aí na ordem de baixo para cima de tamanho, tá? Essa mais embaixo aí é a menorzinha, a mais fininha, de 3 milímetros, e a de cima é a de 2 milímetros, tá? Seguindo nessa ordem aí, tá bom? E aí nós vamos em relação ao ponto. Como que você vai marcar esse ponto no papel utilizando essas ideias aí, esse material? Um ponto, para ter um ponto protegido e não um negócio chamado de ponto atropelado, sobre a reta, por exemplo.
a reta você tem que botar um ponto e fazer um círculozinho ao redor dele, que é para protegê-lo, tá? Que é para ele ficar fechado ali na linha e entender. E aí na hora de você fazer a medida, você parte dessa marcaçãozinha no meio, tá? Não da lateral, mas no meio. Mas um ponto no papel, dentro da geometria, é feito assim. Você põe um pontinho e faz um círculo ao redor e puxa a reta sem cobrir esse círculo maior, beleza? Os tipos de borracha, tem que ser borracha para erros, né? Borracha grande. E nós temos também a borracha pequena, que fica na ponta da grafite, na ponta da lapiseira, aliás. A borrachinha branquinha, pequenininha, justamente para pegar aqueles detalhes. E um detalhe, pessoal, quando você for usar esses grafites, não adianta colocar muita força que não vai resolver. Desenho geométrico é suavidade. Tá? Suavidade e firmeza, tá? Suavidade e firmeza. Firmeza para segurar o material e suavidade para poder passar o compasso ou a lapiseira sem que demarque muito e faça aquele alto relevo no verso da folha. Tranquilo? Virando a página aí do material de vocês, nós temos a régua graduada. A posição que você usa a régua é o seguinte, ó. Você tem que basear ela na régua, do formato dela. Ela tem dois lados, uma frente e o verso. Um desses lados da régua, ela tem um alto relevo. Do outro lado, não tem um alto relevo. Então, o que você vai posicionar? Posiciona sempre o lado mais plano para o papel. E é o ideal que você use régua transparente de acrílico, né? Que você consiga ver através dela. Então, ela é graduada entre um ponto e outro, né? Esses pontos maiores, chama de centímetros. E entre esses espaços menores, entre um ponto e outros menores, chama de milímetro. Não conta-se os traços, conta-se o espaço entre eles como milímetro, tá? Esses tracinhos aí, se você verificar entre 0 e 0,5, só vai ter 4 tracinhos. Na verdade, são 5 milímetros, já que cada um deles é equivalente a 5 milímetros, tá bom? E aí, na hora de posicionar, tanto para destro e para canhoto tem a posição diferente, né? Você posiciona com a mão e risca com a outra. Quem é destro posiciona com a mão esquerda, né, do lado esquerdo, segura a régua com firmeza e passa a linha com a mão direita, né, com suavidade. Então, firmeza na mão esquerda, suavidade na direita na hora de passar o papel, para que caso você coloque muita força na mão, não correr o risco dessa régua sair esvalando para o lado, né, dar uma escorregada. Então, é ideal que você passe com suavidade, né, mas com a mão firme, a mão segurando a régua, tá bom? E para canhoto da mesma forma, na canhoto você troca as mãos, né? Quem é canhoto passa com a mão certa de escrever, que no caso é o lado esquerdo, e segura com a direita, tá? E aí nós temos uma ideia de ponto certo e um ponto errado. Esse ponto errado é chamado de ponto perdido, quando você tem várias retas traçadas e um tracinho. Esse aí não é um ponto, isso é um negócio chamado de ponto perdido. Ponto certo é aquilo que eu falei no início aqui, é um pontinho com uma bolinha ao redor protegendo ele, tá bom? Na hora de medir, sempre começa a partir do zero. A medida com régua é sempre a partir do zero. No caso, aí nós temos um exemplo da medida do segmento AB, que é equivalente a 3,5 centímetros ou 35 milímetros. De centímetro para milímetro, você multiplica por 10, e claramente aí você percebe que entre um e outro centímetro há 10 espaçozinhos menores. Quando você for fazer a utilização do compasso, você fique atento nas seguintes ideias, tá? No compasso nós temos aí o que chamamos de ponta seca e a ponta da grafite, tá? Esse sim precisa de uma coordenação motora bem trabalhada, então pratique bastante, pegue uma folha à parte, faça bastante, tentando utilizar apenas uma mão, tá? Posiciona ele e gira. E aí quando você utiliza o compasso, você vai fazer um círculo, uma circunferência com os seus elementos, que a gente vai já ver no quadro aqui com vocês, tá bom? E como é que eu vou posicionar esse compasso sobre o papel para que eu tenha um resultado legal, tá? Então, construção de uma circunferência, conhecendo-se o centro e uma ponta dela. Então, um ponto dela, né? Você conhece a circunferência, sabe onde é o centro e o ponto. Então, a abertura do compasso vai ser com a ponta seca no centro e a abertura até esse ponto dado. Aí você faz o giro para a direção que você achar melhor, tá? Sempre posicionando com a mão, firmeza na ponta seca no papel, suavidade na grafite para fazer um círculo legal. Com a construção de uma circunferência, se o centro, conhecendo-se o centro e o raio. Então você vai pegar se você conhecer o centro, beleza, você já sabe onde vai ficar a ponta seca. Sabendo que o raio mede, por exemplo, aí 2 centímetros, você vai fazer a abertura no teu compasso de 2 centímetros. Faz a abertura lá, mede na régua, põe a ponta seca no grafite, abre no zero e abre até o ponto 2 de centímetro na régua. Aí vai lá, coloca no centro e faz o círculo em torno desse centro.
Transporte de segmento é você fazer essa ideia, né? Você mede o segmento, faz o outro arco no lugar e mede o segmento em forma alinhada, tá bom? E aí, sobre o transferidor, a gente utiliza na nossa próxima aula, vamos conhecer antes disso os elementos notáveis de uma circunferência, tá bom? Então, vamos aqui para o quadro. No quadro comigo aqui, nós temos uma circunferência que foi desenhado com um compasso como esse aqui que vocês estão vendo na minha mão, tá? Tá aqui o compasso. Como é que ela foi desenhada? Eu não coloquei para a gente desenhar porque a aula acabaria ficando longa. Essa ponta seca veio nesse ponto O, que é o centro, tá bom? Tirar aqui o bocal do pincel, a tampinha. E essa ponta, que no caso é o pincel que representa o grafite no de vocês, ela vai pegar em qualquer um desses pontos. Ponto C, o B, o D ou o... Inclusive tem dois pontos B aqui. Aqui é o ponto A, tá, gente? Desculpa, aqui é um ponto A. Então, A... Ela pode passar com a ponta seca no centro, aqui, ó, ponta seca no centro aqui, e essa abertura vai até lá, tá vendo? Ó? Uma abertura até lá. E essa abertura eu fiz esse movimento aqui, ó. Posicionei aqui e fiz isso em torno desse ponto. No papel é mais fácil para você, porque você posiciona aqui, né? E só vai fazer esse giro em torno do papel. Tranquilo? Com suavidade e firmeza. Suavidade na ponta do grafite, firmeza na ponta seca, que é onde você firma ele no papel, tá bom? Sobre o detalhe, se o compasso cair com isso aqui no chão, ele vai amassar, né, no cimento ou na cerâmica, e aí quando você posicionar no papel, ele vai ficar escorregando e você não terá um desenho bacana, tá bom? Então procure sempre manter essa pontinha afiada e tenha bastante cuidado também nessa ponta. Se você usar o lápis, sempre bem afiadozinho. Se for grafite, beleza, 0,5 ou 0,7 é ideal para você, tá bom? Dependendo do tamanho do desenho. Se for maior, você pode usar a de 9 milímetros. Beleza, voltar para cá. Nós temos aqui a circunferência que foi feita com esse compasso. Observe que qualquer ponto que eu pegar nessa linha, que é ao redor desse ponto O, ela vai ter sempre a mesma distância até o ponto O. Então, esse ponto O é chamado de centro, tá bom? Dessa distância do ponto O até qualquer segmento, até o ponto C, até o ponto B, até o ponto A, é igual a raio. Tudo isso aqui é raio. Aqui é um raio, aqui é outro raio e aqui é outro raio. Então, chama de raio um segmento que liga do centro à extremidade da circunferência, tá? Esses pontos A, B, C e o ponto D pertencem à circunferência, tá? Já o ponto R e o ponto S não pertence. Até mesmo esse centro não pertence à circunferência, tá? Ele é usado como base para fazer a linha. O que pertence à circunferência é que está sobre essa linha aqui, ó. Beleza? Sobre essa linha que pertence à circunferência, beleza? Tranquilo, então. E esses segmentos, esses elementos da circunferência, cada um recebe um nome bem específico. Por exemplo, já conhecemos o raio, que é desse ponto O até o ponto C. Você pode colocar isso como um segmento OC. Lembra da barrinha lá em cima, né? OB, OA, são os segmentos que representam o raio. Quando você tem um segmento que parte de uma extremidade à outra, isso é a corda, tá? Sai desse ponto, aquele lá, é a corda da circunferência. E nós temos uma corda bem especial aqui, que tem sua característica bem diferenciada, né? Que é de A até C. Esse segmento AC, aqui é o segmento AC, ele é uma corda, porém ele é chamado especificamente de diâmetro. Então, o que é um diâmetro? Diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Já que corda passa de uma extremidade a outra da circunferência, o diâmetro também, extremidade a outra, só que passando pelo centro. Então, AC é um diâmetro e equivalente. Olha, tem um raio daqui para cá, tem outro raio daqui para cá. Então, eu posso dizer que é o dobro do raio, ou seja, 2 vezes o raio, que é um R, tá, gente? Tá? Não é o gama. 2 vezes R, ou seja, 2 vezes o raio, é o dobro do raio, tá bom? E a circunferência, ela tem alguns elementos aí, que um deles não aparece na matéria de vocês, mas eu faço questão de especificar, que esse segmentozinho aqui, ó, que vai do ponto D até o ponto E. Esse aqui em vermelho chama de arco, tá? Arco BC. Aqui é o arco menor BC e esse aqui por fora é o arco maior BC. Lógico, né? Esse aqui é menor e esse é maior, tranquilo. E aí esse aqui chama de flecha, porque se você observar, isso aqui é um arco AD, tá? Eu posso até chamar de arco ADB, porque passa por D, então ADB. Isso aqui, ó, se você pensar, isso aqui, ó, você imagina aí, usa o tico-teco aí, ó. Isso aqui não parece um arco de flecha? Então isso aqui chama de flecha, porque ela está bem no meio da corda
e passando pelo ponto que pertence ao arco e perpendicular, beleza? Então essa é a flecha. Essa aí não tem no vídeo no material de vocês, mas fiz questão de comentar aqui. O nome, como é que eu defino uma circunferência? Como que eu escrevo essa circunferência dentro de um material, dentro de um texto? Assim, ó, a letra que representa a circunferência, tá? E o centro vem primeiro, essa primeira letrinha aqui representa onde vai ser o centro, ou seja, aonde você vai colocar a ponta seca do compasso, e essa aqui representa o raio da circunferência, tá? Representa o raio, ou seja, a abertura da circunferência. Então, para esse nosso desenho, nós teríamos aqui, ó, o centro, ponta seca nesse lugar, e o raio, abertura daqui até aqui, beleza? Então, é essa a ideia que eu tinha para vocês nesse primeiro momento do desenho geométrico, tá? É a primeira parte, a primeira ideia do desenho geométrico. Nós temos aula ainda sobre o uso do transferidor e o uso do compasso, que vai ficar para uma próxima, devido ao tempo não ficar muito longo numa aula só, tá bom? Então fique com Deus, faça os exercícios do material de desenho geométrico de vocês, o que contempla o que foi comentado aqui hoje, tá bom? Logo no início da atividade, vou mandar para vocês direitinho na agenda, beleza? Então vocês respondem, estudam, para na live vocês tirarem dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, que a gente se vê por aqui, tá? Abraço!